Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 7, o nosso tema é: quem segue a Cristo anda em fidelidade. Ou seja, o verdadeiro seguidor de Cristo, ele anda em fidelidade com Cristo. Por que que esse tema tão assim, nossa? Porque é mais pura realidade, irmãos. Como é que nós vamos seguir alguém se nós não somos fiéis aos preceitos, aos fundamentos daquele ao qual nós estamos seguindo? Então, aqui no nosso texto principal, que está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Uma recomendação que o apóstolo Paulo faz a Timóteo, ou seja, fortificar-se dia após dia, não é uma vez e depois se esquecer de continuar fazendo, mas não, é sempre estar se fortificando, melhorando na presença de Deus. E aqui no nosso resumo da lição, o soldado, o agricultor e o atleta são excelentes imagens para refletir sobre a fidelidade de cada crente no reino de Deus. Então nós vamos ver, meus irmãos, nesta lição, o simbolismo que o soldado pode nos trazer, que o agricultor e que o atleta pode nos ensinar. Amém? Então aqui no nosso texto bíblico que está em 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 3 ao 6, no versículo 5, e se alguém também muito não é coroado, senão militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos, ou seja, ver os frutos. E aqui o atleta, o esforço do atleta, que o apóstolo Paulo, ele faz uma alusão acerca do crente e do atleta, que na época dos romanos, que até mesmo isso começou com a Grécia Antiga, e os romanos copiaram muitas coisas dos gregos, nós vemos que existisse a questão dos atletas, ou seja, do esforço, da busca do corpo perfeito ou de ser um atleta perfeito, um atleta de alto nível. E nós sabemos que para ser um atleta de alto nível, a pessoa precisa ter muita disciplina. E o agricultor, para ter uma boa terra, ele precisa estar atento às questões climáticas, precisa estar atento à terra, ou seja, o esforço. Nós vemos que até mesmo o soldado é o quê? É o esforço de ser um soldado de uma alta performance, um atleta de alta performance, um agricultor que tem uma sensibilidade acerca daquilo que está fazendo. Então nós, que seguimos a Cristo, nós temos que ter a mesma mentalidade, ou seja, do esforço, da busca, do desejo de melhorar dia após dia. E aqui no no nossa introdução, ao escrever a sua última carta para o seu querido amigo Timóteo, Paulo oferece uma série de orientações. Então nós vamos ver várias orientações que o apóstolo Paulo ele passa para Timóteo. São orientações, assim como nós estamos tendo essas orientações. Então o apóstolo Paulo ele passa essas orientações para Timóteo, para que Timóteo pudesse melhorar a sua condição. Não que Timóteo não estivesse fazendo, mas sim Timóteo pudesse melhorar a sua condição em Deus, a sua condição em Cristo. E é assim a nossa vida, jovem, é assim que nós também temos que fazer. Ah, mas a juventude é muito difícil, é muito intempérie, muitas situações, porém, nós temos Cristo. E eu também já fui jovem, eu também já sofri situações. Eu digo, não é fácil, mas é necessário. E aqui no nosso tópico 1, fiel como um soldado, fidelidade, parte 1, fidelidade como foco de vida. Oferecendo suas últimas orientações a seu amigo Timóteo, Paulo o incentiva a viver em fidelidade a Deus. Irmãos, viver fidelidade a Deus é dizer não para aquilo que não é de Deus. É saber que quanto mais eu digo não para aquilo que não é de Deus e digo sim para as coisas de Deus, a minha vida vai melhorando na presença de Deus. A minha vida vai se fortalecendo mais na presença de Deus. Eu vou crescendo mais diante de Deus. O meu entendimento, a minha compreensão sobre Deus vai melhorando. E claro, a minha paz, o meu espírito também vai o quê? Vai melhorando nessa comunicação com Cristo. E aqui na parte 2, fiel em meio aos sofrimentos. Irmãos, todos nós temos sofrimento. Todos nós passamos por sofrimento. Aqui também, como a parte aqui está descrevendo, a situação não é nada fácil. Mesmo para Timóteo, que era um jovem, e para nós hoje, para os jovens hoje.
É claro, o mundo mudou. As possibilidades e as oportunidades para o jovem hoje está muito mais clara, muito mais acessível. Mas se Deus permitiu que nós viéssemos existir neste tempo, é porque Deus sabe e Deus vai nos dar condições para que nós possamos viver e vencer todas essas dificuldades. Porque, irmãos, fácil não é. Não é fácil. Todas os graus, todos os momentos da vida, todas as faixas etárias sofre uma certa investida do maligno. Claro, o jovem, ele sofre muito investida do maligno, por quê? Porque ele está num momento de decisão. Ele está num momento onde ele vai decidir o seu futuro, a faculdade, com quem vai casar, qual é o caminho que vai trilhar. Então, normalmente, o jovem ele sofre muitas investidas do inimigo. Porém, o jovem também tem a possibilidade, por isso que a palavra de Deus, jovens, sois fortes, porque a palavra de Deus está em vós. Então, nós percebemos que Deus ele dá uma atenção para o jovem, uma atenção para todos, mas para o jovem, em determinado momento da sua vida, nós vemos, meus irmãos, a quantas orientações o jovem tem, como hoje nós vemos. O sofrimento, as angústias, as situações, todos sofrem. O jovem também sofre, porque está no momento de formação, ainda não tem uma certa firmeza. Claro, tem jovens que são mais velhos, acima de 20 anos. Ali entre a adolescente e a juventude, essa transição entre ou pré-adolescente também. Mas nós percebemos que todos os momentos da vida haverá sofrimento, mas nós temos que confiar em Deus que tudo pode. Na parte 3, vivendo em fidelidade para agradar a Deus. A característica final da metáfora do soldado utilizada por Paulo aponta para a finalidade da fidelidade exigida. Por que o soldado, meu irmão, ele se prepara tanto? Porque o soldado, ele busca tanto a perfeição. Por quê? Não é para mostrar para os outros que ele pode fazer aquilo, não é para se amostrar, mas é uma questão de sobrevivência. Porque quando este soldado entrar numa guerra, ele vai ter que usar todas essas habilidades que ele obteve no treinamento e colocar em prática na guerra. Então, essa preparação que Deus faz na nossa vida é uma questão de sobrevivência da nossa parte, de nós sobrevivermos quando vier as guerras, quando vier as dificuldades, porque ela vai vir todos os dias. Há momentos que é mais intensivo, há momentos que é menos intensivo, porém, sempre haverá. E o soldado, ele tem que ter essas habilidades e também, claro, fazer uma manutenção, sempre estar em treinamento constante, para que quando vier a guerra, o momento mais intensivo, o que ele faz? Ele sabe como lidar, ele vai ir preparado, não vai ser pego desprevenido. Então, isso é o que nós temos que perceber, que nós temos que andar o quê? Vigilantes e nos preparando para as coisas que vão vir, assim como o soldado. O soldado está sempre preparando para a guerra, sempre se preparando para qualquer momento ser utilizado as suas habilidades na guerra. E aqui no tópico 2, fiel como um atleta, encarando a vida com a dedicação de um atleta. O atleta se dedica, muitas das vezes, 8 horas por dia de treinamento. 8 horas por dia, ou às vezes até um pouco mais, dependendo se for um dia de competições. E também tem uma alimentação balanceada. É um ser humano que é disciplinado, que é dedicado. Claro, eu estou falando de atleta de alta performance. Então perceba que nós queremos ser um crente de ralé ou queremos ser um crente de verdade? Queremos ser um servo de Deus de verdade? Depende de nós, depende da nossa escolha, depende do nosso desejo diante de Deus. Então perceba que o atleta, ele tem essa disciplina, né? E aí você vê, mas espera aí, o atleta treina tanto, mas a competição normalmente demora 5 minutos uma competição, demora 5 minutos uma apresentação, e se ele passar pela outra fase, mais ou menos 5 minutos, dependendo do tipo vamos dizer assim, do tipo de atleta, se for um nadador, se for um... Aqui, meus irmãos, quando Paulo assemelha esse tipo de atleta, é maratona, não é futebol, não é esse tipo de jogos. Havia alguns jogos lá, mas normalmente são jogos rápidos, são coisas rápidas. Mas mesmo assim, mesmo no futebol, mesmo em outros, porque se você vê bem, o atleta mesmo no futebol, ele está ali em movimento ali,
Não é o jogo todo, né? Porque às vezes ele tá ali, tá andando e tal, e o vôlei é mais intensivo. Porém, o atleta, ele treina muito, e mesmo que for uma apresentação de 2 horas, vamos dizer, como o futebol, ou até mesmo como o tênis, que às vezes demora um pouco mais, o treinamento é intensivo. Se for um atleta de um nadador, claro, talvez a apresentação seja menor. Porém, o que nós temos que entender é que a preparação é muito intensiva, que a preparação é sempre ali pegando mesmo a pessoa para poder melhorar, para poder fazer com que partes do corpo venham a se desenvolver e se moldar aquele tipo de esporte praticado. E aqui na parte 2, o árduo, mas glorioso caminho da vitória do atleta. É muito bom quando o atleta se sente vencedor. Ele vê que tudo aquilo que ele fez vale a pena. Como o apóstolo Paulo fala, é melhor não ter corrido em vão, ou seja, correr com um propósito, fazer algo com um propósito. Então, quando o atleta vê o seu resultado, ele se sente feliz. Principalmente, claro, quando ganha. Mas nós não temos uma competição. Essa questão do atleta não é para competir com os meus irmãos, mas sim para melhorar a minha vida diante de Deus. Ou seja, ter uma condição, que a gente fala condição física melhor, mas ter uma condição espiritual melhor para lidar com as situações da vida. Então nós temos que melhorar e melhorar dia após dia. Diga não ao pecado, diga não àquilo que desagrada a Deus. E aqui na parte 3, a felicidade de quem venceu na vida de modo íntegro. Irmãos, tem aqueles que vencem de modo íntegro. É melhor, como a lição vai dizer, vencer de modo íntegro, melhor perder, no caso aqui, de modo íntegro, do que ganhar de modo sujo, ou seja, na trapaça. É melhor o atleta perder, né? Aqui está falando da questão do atleta no nosso mundo, né? Mas é melhor o atleta ele perder, né, de uma forma sincera, de uma forma que realmente alguém foi melhor, do que ganhar na fraude. É como obreiro. É melhor ser um obreiro que espera a providência de Deus, Deus te agraciar com uma escala maior no ministério, esperando de uma forma íntegra, do que querer passar à frente de uma forma suja. Então veja, meus irmãos, que a trapaça em todo lugar. O importante é nós darmos o nosso melhor neste momento, nessa disputa, nessa preparação que há. Então nós temos que nos preparar dia após dia da melhor maneira possível, do melhor jeito possível. Então nós vemos aqui o que o atleta pode nos ensinar, o exemplo do atleta. E no tópico 3, fiel como um agricultor vivendo no reino com muito trabalho. O agricultor, ele trabalha muito, ele espera na terra, ele espera questões climáticas, ele consegue fazer uma leitura daquilo que está acontecendo. Então perceba que nós, como cristãos, quando a gente começa a fazer muito a mesma coisa, o que vai melhorar em nós? É o nosso discernimento. É isso que o agricultor ele tem. Se ele vê a planta lá, dependendo da cor, ele já sabe que não vai dar um bom fruto. De repente, do céu, alguma coisa, as questões climáticas, ele consegue entender o tempo de plantar e também consegue entender o tempo de colher. Aqui na parte 2, o árduo trabalho do reino de Deus. A metáfora do agricultor, a qual é amplamente utilizada nas Escrituras, a se referir às nossas interações com o reino. Ou seja, nós plantamos hoje para colher amanhã. Nós plantamos hoje para colher depois de muito tempo. Porém, nós temos que plantar. E plantar coisas boas. Porque o plantio, ele é livre, mas a colheita é obrigatória. Então veja que nós temos que plantar coisas boas para nós colhermos também coisas boas. Para nós também colhermos aquilo que é de Deus, aquilo que Deus vai nos agraciar. E aqui na parte 3, sempre haverá uma recompensa pela dedicação ao reino. Irmãos, mesmo que seja intempéries as situações da vida, Deus sempre vai nos recompensar com a nossa dedicação, com a nossa busca, com o nosso desejo em Deus, com o nosso desejo para que o reino de Deus prospere, para que o reino de Deus avance, para que a palavra de Deus chegue em lugares, para que a bondade de Deus venha converter corações, venha resgatar corações do pecado, venha resgatar vidas, venha salvar as vidas. Então todo o nosso trabalho, todo o nosso esforço de buscar a Deus, de estar em Deus, sempre vai ser recompensado. Amém? E a nossa conclusão.
A grandeza e a complexidade do reino exigem uma correspondência à altura daqueles que se propõem a servi-lo. O foco de um soldado na guerra, a honradez de um atleta coroado e o merecimento do dedicado agricultor são acessíveis imagens que nos lembram dos valores do reino. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.